Olá, muito boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos ao vivo para mais uma atração cultural da segunda-feira do livro virtual da UFSCar. Nós tivemos uma intensa programação nessa semana, que passou desde o dia 4 de outubro, e seguimos com palestra até amanhã, dia 10 de outubro. A Feira do Livro Virtual da UFSCar é uma realização da editora da Universidade Federal de São Carlos, a EduFSCar, com o Instituto da Cultura Científica e a CCS, a Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade. A nossa palestra de hoje traz um bate-papo com a Elaine Gomes, que é autora da obra A Arte de Narrar Histórias. Então, vocês podem ver o livro aí na tela. O livro ele foi publicado pela editora do Senac. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa mágica que é a contação de histórias e que ela pode ser feita, inclusive, por qualquer pessoa, em qualquer ambiente, e pode aflorar aí o nosso imaginário. Então, em instantes, a Elaine vai estar aqui conosco para essa conversa. Desde já, eu gostaria de convidar as pessoas presentes aqui a interagir conosco com o envio de perguntas, comentários, saudações, enfim, fiquem à vontade. E só lembrando, pessoal, que a nossa Feira Virtual do Livro, além dessa programação cultural toda, conta com a participação de mais de 50 editoras. E elas estão ofertando descontos de 20% a 50%, só até amanhã, dia 10 de outubro. E a gente tem livros com desconto de várias editoras universitárias, como, por exemplo, a da Unicamp, USP, Unesp, UFPR, UFMG. Temos também a participação das editoras Sextante, Globo, Intrínseca, Companhia das Letras e das Letrinhas, para o público infantil, Parábola, a editora Senac, Sete Letras, enfim, várias outras. E lembrando, um lembrete importante, para a cidade de São Carlos, o frete é grátis. Então, para visitar a nossa feira, a gente convida vocês a entrar no site da EduFSCar, que já está aí na tela para vocês, que é o www.edufscar.com.br, e conferir todos esses descontos e a nossa programação cultural, que vai até amanhã. Bom, agora então eu vou chamar a nossa convidada da palestra de hoje, a Elaine Gomes, autora do livro A Arte de Narrar Histórias. A Elaine é graduada em Artes Visuais pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e também mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo. Ela também é docente em Arte e Comunicação há quase 30 anos e atua no Senac São Paulo há 20 anos. Ela ministra os cursos O Contador de Histórias, O Professor que Conta Histórias e Técnicas Avançadas para Contadores de Histórias. E no livro que a gente vai abordar hoje, a Elaine vai contar um pouquinho para a gente como que a narração surgiu, se desenvolveu, o papel do narrador. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre os principais recursos utilizados na narração. Enfim, muito boa noite, Elaine, seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco hoje na Feira do Livro da UFSCar. Muito obrigada, boa noite a todos, todas que estão aqui presentes também. Muito obrigada, Adriana. Uma alegria estar aqui, obrigadíssima pelo convite. E vamos falar e contar histórias, não é? Muito bom, vamos sim. Elaine, eu queria começar com, na verdade, é uma frase que me chamou a atenção do seu livro, que eu achei muito bonita e que eu acho que vale a pena a gente resgatar nos dias de hoje. Você coloca no livro assim: parece uma necessidade humana entre diversos povos e etnias ouvir e contar histórias. É muito legal a gente resgatar isso nos dias de hoje, e inclusive puxando para essa oralidade. Eu queria que você comentasse, então, para a gente começar esse bate-papo, sobre esse processo de contar histórias que está presente aí há muito tempo na humanidade, né? Então, falasse um pouquinho das origens e partir um pouquinho desse começo da oralidade. Bom, nós somos povos contadores de histórias, não é? A todo momento nós estamos contando histórias. Eu brinco sempre com os meus alunos e alunas, né? É só sentar ali no banco do metrô que a pessoa já vem: menina, você não sabe, deixa eu te contar, ontem lá em casa. Então a gente vai realmente já, né, trazendo oralidade
desde sempre, acho que desde, né, dos primeiros balbúrdios ali da arte rupestre, né, a gente já tem essa oralidade. Até então a gente tinha por meio dos ícones, das iconografias, dos desenhos, já tinha uma comunicação, mas depois essa oralidade ela começa realmente a acontecer. E a oralidade é tão forte, né? Porque a gente tinha... A assinatura estava na palavra, né? Então, quando a gente vai estudar, vai pesquisar realmente... Eu fiz essa linha do tempo, né? Durante a pesquisa para a dissertação. E essa linha do tempo da oralidade é quando ela realmente se encontra, né? O parte depois para a escrita. Mas essa força da palavra, a palavra do rei, né? Te dou minha palavra, não é? A coisa da palavra, eu te dou minha palavra. Hoje, como você bem disse, nos dias atuais, eu te dou minha palavra, mas você me fala, tá combinado, Elaine, mas você me passa um e-mail. Ou seja, eu tenho que ter o escrito para comprovar, né? A palavra, embora ela tenha força, mas ela não é essa comprovação como era antes, né? Como era a palavra do rei, a palavra da rainha, né? Mas essa força realmente, né, de transmitir ao outro, porque até então, antes da escrita, dependia-se de alguém para dar a notícia. E mesmo depois, quando a escrita chega, dependia-se de alguém que soubesse ler, o que era muito raro. Então, é o que a gente chama até hoje de história de boca, né? Alguém que contou para alguém que contou, ou então o famoso quem conta um conto aumenta um ponto, né? E assim vai. Então, as notícias, as histórias, os depoimentos, os relatos, né? Até os relatos de viajantes, né? No começo, dos primórdios, eles eram dados justamente pela palavra, a força da palavra. E a gente esperava, assim, povos, né? Esperava, então, essa palavra vinda de alguém, dos conselheiros, dos navegantes, dos pescadores, dos marinheiros, né? Daquelas pessoas, as principais, assim, que corriam o mundo. O Tolkien, né? Ele vai dizer num livro chamado Sobre Histórias de Fadas, que esse conselho da palavra, sabe? Quando a gente esperava o mais velho chegar para trazer a palavra, ou esperava alguém que viajava muito para trazer a palavra, para trazer a história, tudo pela oralidade, né? Tudo vindo pela oralidade, né? Já o Walter Benjamin vai dizer no capítulo narrador, que eu marquei bem esse, né? Que como somos carentes também de histórias que nos surpreendam, que é como você puxando também esse fio, né? Como você disse, dos dias atuais, né? Parece que tudo está muito pronto, tudo muito óbvio, né? Sempre o triângulo amoroso, às vezes a gente até sabe a fala da personagem, né? Então, quando tem algo que surpreende, talvez sejam as séries hoje, né? Que a gente fica ali, não acreditei, mas era aqui, não era, e agora? Então, a trama, né? Como que ela acontece, que te puxa, né? Para essa surpresa. Mas até então, antes da escrita, você esperava aquele trazer a experiência por meio da palavra. No turismo, a gente trabalha muito o designer de experiências turísticas, não é? Então, você espera a experiência, você conta a experiência, assim também os narradores de história até então, né? Puxavam pela experiência. Depois da escrita, precisava de alguém que soubesse ler. Então, você esperava aquela pessoa que trazia a leitura, né? Seu pergaminho, não é? E aí você vai dar as notícias. E depois, né, pulando muito aí na história, mas acontecia também quando na era do rádio, por exemplo, né? Quando o rádio chega, quando o jornal chega, mas ainda assim, né, a palavra escrita, mas ainda assim esperando alguém para te traduzir, para noticiar, né? E mesmo com a TV, na década de 50, no século XX, já a gente também esperava, né, a notícia para o jornal das tantas horas, o jornal das 8, você esperava o tempo inteiro. E agora com a internet não, né? Ela está aqui na palma da mão, então você não espera chegar, ela já está ali, você que procura, né? Então, realmente, a oralidade, né, junto com a escrita, quando ela chega, quando a escrita confronta com a oralidade, essa palavra, né, oral, ela vai ficando um pouco distante. E junto com ela, outra coisa também importante da gente trabalhar é a sua qualidade da escuta. Até lembrei agora de uma professora lá do mestrado, ela falava assim, nossa, Elaine, você é feliz, né? Porque você conta histórias e tem quem te escute. Porque às vezes eu quero contar as histórias das minhas viagens, mas não tem quem me escute. Então, qual é a qualidade da escuta? Às vezes as pessoas escutam, mas será que elas escutaram direito, né? E aí o Rubem Alves, então, vai dizer maravilhoso no livro que chama O Amor que Acende a Lua, que ele diz que as pessoas procuram cursos de oratória, mas deveriam procurar cursos de escutatória.
justamente por esse processo, né? O quanto de tempo as pessoas, elas realmente estão presentes naquele momento, que é a performance, né? Que eu também trabalho no livro. Performance, a presença. O quanto elas estão realmente presentes naquilo que elas estão falando. Porque lá, quando elas esperavam o orador chegar para declamar, ou para dar a notícia, ou enfim, né, para dramatizar, elas estavam presentes, porque era a fonte, era ali. Se ela perdesse aquele minuto, aquele momento, não teria mais. E aí eu vou lembrar do Paul Zumthor, no livro Recepção, Performance e Leitura. É um milagre que isso acontece naquele instante. Então, se nós duas aqui, neste momento, nesse dia, nós somos de um jeito. Se fosse amanhã, no mesmo horário, já seríamos outras pessoas. Então, só acontece naquele instante. Então, a força do momento, do performar, né? Então, a oralidade traz essa força, porque só acontece ali. A escrita não, eu posso ler depois. E mesmo que eu leia depois, não tem o que aconteceu no oral, entende? Por isso que as pessoas falam assim, nossa, é lindo o texto, Helena, escritor maravilhoso, incrível, metáforas, palavras, nossa, lindo. Mas quando você conta o olhar, a entonação, a voz, o acolhimento, né, do narrador, é diferente. Existe um encantamento, existe uma energia ali, são situações diferentes que se juntam, uma não anula a outra, obviamente, mas é diferente. A gente percebe o papel do narrador, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é legal a gente se atentar, né, para quando... hoje as coisas chegam muito prontas, como você comentou. A gente quase não leva para o nosso imaginário, então... Se você está assistindo algo, geralmente aquilo chega pronto, as características da pessoa, físicas, o cenário, então aquilo chega pronto. Então é legal a gente pensar na figura do narrador nesse sentido. Depende da entonação, dos gestos, as pessoas elas afloram ali o imaginário, né? A gente tem já um comentário aqui de uma pessoa falando muito interessante. Legal, é um assunto assim... que dá muita vontade mesmo de falar, porque a gente sente que isso precisa ser resgatado. E aí, eu acho que vai um pouquinho, Elaine, nisso que eu estava falando. Eu queria que você esclarecesse para a gente esse conceito de contação, porque hoje em dia dá-se a impressão de que quase tudo virou contação, né? E as diferenças, por exemplo, entre a história, o teatro, acho que é mais nesse sentido. O que de fato é considerado uma contação? Você já começou falando aí no início, muito bom também a sua observação, que são as cenas prontas, né? Aquilo que já chega pronto. Então, as pessoas, elas, muitas vezes, por história também, historicamente falando, as pessoas têm mais acesso, ou melhor, mais memória afetiva, digamos assim, do teatro. Mesmo na escola, né, educação infantil, educação fundamental, ensino fundamental, o teatro ele é mais utilizado, né? Que é uma linguagem artística incrível, né? Eu sou super fã de todas, obviamente, todas estão contando uma história de maneiras diferentes. O teatro, a música, a dança, o cinema, a novela, todas as linguagens estão contando uma história, mas de maneiras diferentes, né? Mas a memória que as pessoas têm de pronto é o teatro, embora a narrativa venha bem antes do teatro, né? Ela vai correndo o mundo, o narrador de história está aí correndo muito o mundo há milhares de anos. Mas o teatro é o que as pessoas têm como referência. E quando elas procuram um curso ou procuram realmente uma apresentação, é uma linha muito tênue entre o ator, a atriz e o narrador e a narradora. E muita gente, muito profissional, inclusive, acaba também confundindo, e ao invés de narrar uma história, ela está encenando a história, ela está dramatizando a história, ela traz a personagem da história. Então, tomar um cuidado se o que eu estou fazendo, se esse profissional está realmente atuando nessa linha teatral, que pode ser um monólogo, pode ser uma esquete, mas não é uma narração de história. Então, a narração de história, o narrador, ele estará presente em todas as passagens da história, em todas as cenas da história, em todas as personagens da história. Eu vou contar a história da personagem, mas eu não sou a personagem, eu não estarei vestida com as características, com o figurino da personagem, mas eu vou contar a história dela. E aí as pessoas acabam confundindo e esperando a cena pronta.
as pessoas acabam esperando também a brincadeira, a diversão. Não que não possa ter, claro que tem, a gente se diverte com uma história, a gente se emociona com uma história, mas o narrador, a narradora estará em todos os momentos, e não uma única passagem, numa única cena, ou fazendo a voz da personagem. Por quê? Se eu faço a voz da personagem, vai de encontro ao que você disse, eu já estou determinando essa personagem. Se eu venho já caracterizada, eu já estou determinando o que você vai nem imaginar, porque já está pronto. Agora, quando eu sugiro, quando eu provoco, quando eu dou um indício ali de como seria, e aí os textos são muito importantes, porque a narração de história, ela está focada e trabalhada no texto, na força do texto. E aí surge uma palavra, contação, né, que não existe no nosso dicionário. Mas, em algum momento, em algum congresso, em alguma discussão, eis que surge a palavra contação, e alguém diz, é a ação do contar. Mas, sem ter essa relação com o texto, direta com o texto. E as pessoas começam a trabalhar de uma forma mais brincante, mas nesse nível adivinha, nesse nível brincadeira de palavras, que tudo bem também, porque tudo ajuda, mas não é o texto começo, meio e fim. Não é a força do texto, da personagem, não é a modulação de voz, a entonação. Então, eu posso modular a minha voz, mas eu não vou fazer a voz da personagem para eu não direcionar. Porque se eu faço, aí todo mundo já está pronto. Eu tiro a chance de cada um de vocês, de cada pessoa, de cada criança, não importa a idade, ela imaginar a partir do repertório dela. Aí que está a mágica, como você disse, aí que está o fascínio, o encantamento. Porque eu posso ir lá na minha própria história e trazer a minha imaginação a partir do que eu conheço. Do seu vocabulário, do seu repertório, das imagens que você tem guardadas aí na sua bagagem cultural de vida, e não importa a idade, de onde veio, para onde vai, o que importa é o que você viveu, da maneira que você viveu, e aí a história puxa, e você vai lá e pega. Então, aí que mora realmente essa linha tênue mesmo, né? É muito sensível, mas ela é fundamental para as pessoas entenderem, assim, compreenderem que são maneiras diferentes e jeitos também diferentes de contar uma história. Legal, a gente tem um comentário aqui da Andrea falando, muito bom. Estava lendo hoje mesmo que a maioria da comunicação que importa quando estamos falando de times é não verbal. Então é interessante pensar nesses tempos virtuais, como isso pode ocorrer, né? Realmente, assim, a gente volta um pouco para a oralidade no virtual, mas como você mencionou no início, é diferente, né, do que lá antigamente, que era aquilo da questão da palavra, de fato, né? É verdade. Eu só fiquei confusa se ela falou, se ela falou do tempo, quando ela fala ali, acho que não é times ou é time mesmo. Tá. Só fiquei pensando. Pode ser, pode ser o tempo, né? Que é realmente, né, quando não é verbal, que eu falei justamente da escutatória. Realmente, a gente até tem uma pesquisa, viu, Andréia, né? Andréia Arruda, muito obrigada. Mesmo no nosso país, assim, né? O quanto que o Sudeste, principalmente, é extremamente imagético mesmo, né? A gente vive muito no mundo dos ícones, né? Então, a gente tem realmente já tudo muito iconizado, já muito simbolizado, enquanto que no Nordeste a gente ainda tem oralidade. As pessoas têm uma facilidade muito grande. Tem uns amigos cordelistas, assim, que é muito rápido, a palavra chega muito rápido, a rima chega muito rápido. E a gente aqui, talvez, por isso ela fez me lembrar, essa ideia realmente da imagem, a gente demora a associar e trazer a palavra, trazer a escrita. Eu tenho vários alunos, como eu escrevo mesmo? Como é aquela palavra mesmo? Mas a imagem está pronta, mas a palavra não vem, sabe? Talvez, né, eu fico pensando e observando e lendo, enfim, mas é esse movimento, como ela diz, né, do tempo, que a imagem chegou, eu já identifiquei a palavra, deixa eu procurar na frase, e as pessoas vivem uma urgência atualmente. A gente achou que a pandemia talvez desse, né? Ainda estamos em pandemia, mas a gente achou que teria uma certa calmaria, mas nesse retorno, pelo menos eu percebendo que a pressa também voltou, que a urgência também voltou. Então, me fala logo o que é, qual é a imagem, me responde logo.
Então, e a história realmente, a narrativa traz esse tempo, né? Um tempo de acolhimento, de apaziguar, de suspender, sabe? De estar com você, com a história. Então, é realmente um desafio, ao mesmo tempo, por isso que as pessoas gostam tanto. Legal. A gente falou bastante aqui, né, no papel do narrador, e que, assim, ele tem esse papel justamente de fazer uma releitura de uma obra para apresentar ao público. E aí eu acho que a gente pode partir um pouquinho aqui para a prática nessa live. Eu queria que você mostrasse aqui para a gente, na prática, como que é essa narração, esse papel, para a gente ligar aqui o nosso imaginário. Vamos lá? Legal, vamos lá. Era uma vez um sábio chamado Nasrudin. Nasrudin corria muito e dizem por aí que quem muito viaja tem muito o que contar. Certa vez, Nasrudin estava passando perto de um vilarejo e as pessoas ficaram sabendo que ele estaria por ali. Foram falar com ele. Nasrudin, já que você está passando por aqui, vá até nosso povo, conte um pouco de suas histórias. Ele olhou e falou: bom, sendo assim, diga a seu povo que amanhã, às 8 horas da noite, em ponto, eu estarei lá. As pessoas, quando ficaram sabendo que Nasrudin estaria passando por lá, ficaram pavorosas, esperando por ele. E no dia seguinte, quando ele chegou às 8 horas da noite, ele colocou a sua mala sobre a mesa e disse: boa noite. Já que vocês me chamaram até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar. O povo inteiro respondeu: não, não sabemos. Ora, se vocês não sabem do que eu vou falar, eu vou embora. Foi embora! Não é possível! O sábio esteve ali e não contou nada. Mas nestes grupos, sempre tem alguém que tem uma grande ideia e alguém falou: vamos chamar Nasrudin mais uma vez. Só que quando ele perguntar, todo mundo diz: sim, sabemos. Aí não vai ter jeito, combinado? Combinado. Foram falar com ele. E no dia seguinte, às 8 horas da noite, em ponto ele chegou. Colocou a sua mala sobre a mesa e disse: boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar. Sim, sabemos. Ora, se vocês já sabem do que eu vou falar, eu vou embora. Foi embora. Não é possível. Mais uma vez, o sábio esteve ali e não contou nada. Mas nestes grupos, sempre tem alguém que tem uma grande ideia e alguém falou: vamos chamar mais uma vez. Só que quando ele perguntar, essa parte daqui para cá diz: sim, sabemos. E essa parte daqui para lá diz: não, não sabemos. Aí não vai ter jeito, combinado? Combinado. Foram falar com ele. E no dia seguinte, às 8 horas da noite, em ponto ele chegou. Colocou a sua mala sobre a mesa e disse: boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar. Sim, não. Ora, minha gente, sendo assim, a parte que sabe conta para quem não sabe e eu vou embora. Muito legal, muito legal. Impressionante como eu acho que cada pessoa que ouve tem uma sensação diferente, né? E cria o seu imaginário mesmo, os gestos. E eu que sou uma pessoa já acelerada, eu acelerei junto, assim, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Muito legal. E, Elaine, conta um pouquinho, esse é um conto, e aí já aproveitando, falar um pouquinho dos tipos de narração que existem, né? Os tipos, os formatos. Legal. Você estava certa, a Andrea falou que é time de pessoas mesmo, olha, interação Ah, é em grupo. Verdade, em grupo. Boa, isso aí, estava certo. Mas está tudo junto, né? E você tem razão também, e vai de encontro agora da diversidade de pessoas, né? Que eles estão dizendo aqui, e também do que a Adriana estava falando, né? Que é como chega para cada pessoa.
Então, depende muito do estado emocional também, da disposição também de cada pessoa, independente da idade, né? Então, tem público ali que está super concentrado, que está ali de pronto para te ouvir. Tem pessoas que não, tem crianças que não, né? Tem idosos que não, querem interagir junto, querem contar junto com você. E aí que é o máximo, e aí que difere realmente do teatro tradicional, digamos assim, né? O teatro que todos sentam e a cena está pronta, que você realmente vai para a história, mas já está posta ali para você, né? As personagens e tal. Aqui não, aqui realmente essa linha, né, de narração de história que eu defendo, que eu pesquiso, é justamente essa que provoca a sua imaginação, que valoriza aquilo que você tem a oferecer, que você tem na sua própria história, né? Naquilo que você já aprendeu, que está aprendendo na vida. Então é nessa linha realmente que eu trabalho. E aí esse conto existem as parábolas de Nasrudin. Nasrudin é para o Oriente como um Pedro Malas Artes aqui para o Ocidente, um contador de causos. Né? Tem uma região específica ali pela Turquia, então é o mulá, que é também esse viajante, né? Cheio das expertices, que começa a te desafiar, que começa também a trazer esses relatos, né? Mas ele é muito... É a pessoa da expertise mesmo, é a pessoa que te desafia. Então, por isso que ele faz tanto sucesso, inclusive. Mas eu também, como professora, eu também penso na história que tenha um desfecho depois, sabe? Que também possa ter uma ação educativa. Porque como professora, arte educadora, né? Que eu venho das artes plásticas, então, das artes visuais, então sempre tive muito essa relação com o público, ou dentro dos museus, ou na sala de aula, ou me apresentando, né? Mas são histórias curtas do Nasrudin. Então, para quem quer contar história, as pessoas falam assim, Ariana, puxa, Helene, mas como você decorou? E aí o exercício não é de decorar, porque decorar, a palavra ela é bonita, vem do latim decor, né, que é decoração, aquilo que eu guardo. Mas ela caiu nessa discriminação, não é? E quando você fala decorar, a pessoa já imagina, ela vai apertar o play, e se ela esquecer uma palavra, vai do famoso branco, não vai lembrar de nada, eu tenho que decorar palavrinha por palavrinha. E não, então a gente trabalha sempre a apropriação da história. E aí, o que essa história... Como que ela se apresenta para você? O que ela diz para você? Porque tem uma outra frase muito boa aí nesse meio que é: se é verdade para você, assim é. Então, se você acredita naquilo que você está contando, naquilo que essa história está te trazendo, seu olho brilha, a sua voz fica firme, fica emocionada, fica envolvida, e aí reverbera, e aí chega. Aí as pessoas ficam com você. Óbvio, né? Que cada uma no seu tempo, mas o encantamento acontece porque você está nele, você acreditou nessa história. E aí, quando eu ouvi essa história, eu falei, puxa, né? O que a parte de dentro de cada um de nós pode aprender? O que a parte dentro de mim que já sabe pode aprender com a que não sabe? Ou a vice-versa, puxa, eu não sabia que eu posso fazer, gente. Não é que agora, diante da necessidade, eu sou muito boa cozinhando e eu não sabia. Não é que, de repente, eu peguei um livro ali com a meu sobrinho, não é que foi bom. Quer dizer, o que dentro de você já estava lá? Então, eu conto a história e aí eu jogo essa pergunta, sabe? E aí eu falo, e aí, gente, o que a parte de dentro de cada um? Então, a história também como um disparador de reflexão. Então, a maior parte do meu repertório são histórias... Assim, eu acredito nas histórias para todas as idades. Tem história que eu conto para adulto, a mesma história, e conto para criança também. Claro que tem uma modulação ali, uma entonação lá, mas eu gosto muito do público adulto, né? Dos professores, né? Porque eu acredito que eles precisam, né? Os professores, os adultos, precisam desse envolvimento até para reverberar, né? Tem uma outra frase que eu ganhei de uma aluna, ela trouxe lá de São Tomé das Letras. Estava escrito assim, na porta da pousada: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E é tão forte, né? Porque hoje a gente tem curso de desbloqueio criativo, né? A gente tem curso de inovação, né? A gente tem uma série de cursos, fica pensando assim, mas lá na infância eu não tinha esse bloqueio, né? Porque a criança, ela vai do céu ao fundo do mar, voando, né? O peixe é voador, né? Não é? E a gente vai perdendo, vai se distanciando, depois precisa recobrar isso, né? Retomar isso. Então, a construção da história, no primeiro momento, como você perguntou, vem justamente o que ela me diz.
Pode acontecer também, como já aconteceu várias vezes, de eu receber uma encomenda. Acontece, né? Olha, vamos lançar o livro tal, o autor tal, você contaria a história? Então, quando é uma obra, um trabalho encomendado, uma apresentação encomendada, eu preciso realmente me envolver com ela. Então, eu vou ler essa história, o que essa história está me dizendo, no que ela me toca, qual a verdade dessa história que reverbera em mim, para eu poder realmente começar a trabalhar nela, né? A sentir cada cena, a gente vai dividindo cada passagem da história, onde eu coloco uma música. Por que eu trouxe a gaita? Porque, minha gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Me incomoda muito. Tudo é muita experiência, né? A gente vai criando a partir do que acontece na nossa vida. Assim são as invenções. Mas me incomodava muito eu chegar nos lugares, principalmente em escolas, e aí vinha assim, gente, silêncio, a contadora vai chegar. Nossa, e eu ali, né, toda encantada. Falei, nossa, a gente acabou com o encantamento, acabou com... E aí fiquei pensando, o que eu poderia utilizar que me anularia, né? Me isentaria desse começo. Aí fiquei pensando nos instrumentos musicais. E a gaita é um deles, porque quando você começa, as crianças já ficam, vai começar. Elas já se organizam, as pessoas já se organizam. Quem estava no café já vem, né? Então foi uma maneira que eu achei, uma frase musical, assim, ou mesma cantando no começo, é o chamamento, sabe, que a gente diz, o grande chamamento para esse momento do encantamento, né, da ação que vai ter ali sem precisar, porque senão se torna uma imposição, né, gente, silêncio, senta, né, mesmo senta que lá vem história, também não deixa de ser uma imposição, você está dizendo, então eu fiquei pensando a partir dessas questões e estudando bastante que maneira que eu poderia utilizar para eliminar essa parte, né? Então, essa construção, ela vem realmente a partir da escolha da história, ou a partir do que a história está me dizendo, e aí a gente vai dividindo as passagens, as cenas, o que cada cena diz, o que cada situação da personagem diz, né? Para incluindo ou não recursos. Às vezes, a história é muito forte, ela já diz, o texto é muito forte, né? Às vezes também ficou pensando, puxa, já estou com um cabelo que chama muita atenção, né? Então, será que eu trago mais recursos? Será que vai ficar muita informação? Porque às vezes tem gente que coloca chapéu, pantufa, colete, calça xadrez, mas instrumento. Aí você fala, e a história? Onde ela ficou? Né? Porque eu fico preocupada quando a pessoa fala assim, Helene, adorei a sua saia. Eu falei, ai, meu Deus, e a história? Você gostou? Gostei da personagem. Eu falei, ufa. Porque você às vezes tantos elementos que você acaba, né? Se chama tanta atenção, só, nossa, teve uma história ali, né? Então é legal ter essa dose aí. A gente tem outra pergunta aqui, vou colocar. Klupel. Existe desvantagens no uso do narrador versus a distribuição do texto escrito? É sempre um diálogo, né? Sempre uma discussão aí boa, viu? Klupel, né? É uma discussão muito boa, assim. Tanto dentro como eu falei das obras de arte também, né? Dentro do museu também a gente tem uma discussão parecida, né? Quando você vai fazer uma mediação de uma obra de arte. Às vezes o artista fala, não, mas não era para falar, né? Por mais que a gente não fale, só vá dando os caminhos para essa reflexão, mas para o artista é um pouco apavorante, assim, meu Deus, vai entregar a obra, eu quero que... Mesma coisa para o autor, né? Já vivi situações, assim, do autor realmente falar, mas é necessário ter o narrador, né? Mas ele já vai contar a história, né? Como que vai ser isso, né? Mas vai fazer uma adaptação, que também é um outro exercício, né? Quando eu adapto uma história e quando que eu vou contar ali, como eu falei para vocês, né? Às vezes nessas encomendas, o autor fala, não, ou a livraria ou a editora fala, olha, tem que contar exatamente como está no livro. Para mim é mais difícil, eu gosto de improvisar. Eu sou uma pessoa do improviso, eu gosto de colocar ali o meu jeito, gosto que a plateia participe quando está ali, né? No presencial, no ao vivo ali presencial. Então, para mim é mais difícil o negócio de, tem que ser exatamente como o livro. Mas existe sim, viu, existe sim essa, não diria uma desvantagem, né? São situações diferentes. O que eu já passei, alunos também já me disseram,
Às vezes as bibliotecárias, né, a diretora fala assim, mas você vai contar a história do livro, e aí as crianças, os adolescentes, enfim, as pessoas não vão querer o livro, porque você já contou a história. Mas não é que acontece totalmente ao contrário. Conta a história e as pessoas vão lá, tem o livro da história que ela contou? Tem mais. Aí tem aquela história, aí tem outras histórias, porque o meu intuito, a minha dissertação, o meu objetivo é justamente esse. Eu sou muito idealista ainda. Eu acredito que as pessoas me ouvindo contar uma história, elas vão se interessar pela leitura, vão buscar esse livro, e a partir desse livro, elas vão ler outras histórias, e ampliando esse repertório, amplia a criatividade, principalmente a criticidade. Elas começam também a olhar para o mundo com uma ampliação e não na massificação, sabe? Nas escolhas, no repertório de palavras, de pronúncias, de ideias, de opiniões, né? Então, esse é o meu grande objetivo quando eu conto história, que ela queira, a partir dali, ler outras tantas, né? Então, são situações bem diferentes mesmo. Eu acho que é mais incentivadora, estimuladora do que desvantagem, pelo menos a partir da minha experiência. E você falando disso, eu me lembro também, acontece bastante assim, é bem comum a gente, não sei, mas comigo é sempre assim, se eu assisto um filme, eu sempre tento ler o livro antes, porque eu quero fazer, né, todo aquele meu imaginário, e quase sempre o filme é uma decepção. E aí já aconteceu do contrário também, eu ir direto para o filme, mas deixa eu pegar, eu gostei, né? Se eu gostei muito, enfim, ou sabe, se eu fiquei intrigada, deixa eu pegar esse livro físico para eu entender. Eu não sei, essa sensação sempre tem. E aí no cinema as coisas são mais prontas, né? Nesse caso, enfim, a gente fica com essa. São visões diferentes, de fato, né? São visões diferentes, assim, interessante. Já que você falou aqui pra gente que você gosta de um improviso. Vamos improvisar, então, em mais um conto legal aí para você falar para a gente. Tá bom, vamos lá. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus criou a mulher e com ela criou também a fantasia. Foi assim, certa vez que a verdade... Vocês já encontraram com a verdade? Dizem por aí que ela anda nua e crua, que ela não se esconde. Foi assim que a verdade resolveu que queria porque queria conhecer o interior do palácio do mais suntuoso, maravilhoso sultão Harun al-Rashid. E como a verdade ela não se esconde, ela foi usando apenas um tecido muito transparente. E na rua não tinha homem, mulher ou criança que não achasse muito estranho como ousa essa mulher andar assim sem se esconder. E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, aquele incumbido de levar as mensagens para o sultão, também achou estranho. Ora, quem é você? Como ousa chegar aqui assim, sem se esconder? E ela, com a voz firme da verdade, foi logo dizendo: diga, seu sultão, que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a verdade está aqui. Ele foi correndo lá, fez todos os cumprimentos e falou: Senhor, tem uma mulher aí fora, muito estranha, usando apenas um tecido muito transparente. Ora, o que ela quer? Senhor, ela disse que quer conhecer o interior do palácio. Disse que se chama verdade. O quê? A verdade andando pelos nossos corredores? Nem pensar, mande-a embora. Mas Deus criou a mulher e com ela criou também a teimosia. Agora a verdade saiu pelo mundo, só que dessa vez ela foi pegando aquelas coisas de dentro do boi, as vísceras, as tripas e foi colocando no rosto. Foi ficando uma mulher horrorosa, mal cheirosa e não tinha homem, mulher ou criança que não se afastasse dela. E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, esse também deu 2 passos para trás. Ora, quem ousa chegar aqui assim? E ela, com uma voz muito arrastada, foi logo dizendo: diga a seu sultão que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a acusação está aqui. Ele foi correndo lá, fez todos os cumprimentos e falou: Senhor, tem uma mulher aí fora, horrorosa, mal cheirosa, dizendo que quer conhecer o interior do palácio. Ora, mas quem ousa chegar aqui assim? Senhor, ela disse que se chama acusação. O quê? A acusação andando pelos nossos corredores? Nem pensar, mande-a embora.
Mas Deus criou a mulher e com ela criou também o capricho. Agora eu quero, sim. A verdade saiu pelo mundo, só que agora ela foi pegando flores para os seus cabelos, tecidos raros e perfumes com aromas encantadores. E não tinha homem, mulher ou criança que não olhasse para ela. Ela mais parecia uma rainha. E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, esse não conseguia nem falar, diante da beleza da mulher. E o que você quer? Quem é você? E ela, com uma voz muito doce, foi logo dizendo: diga a seu sultão que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a fábula está aqui. Ele foi correndo lá, nem fez os cumprimentos. Senhor, tem uma mulher aí fora, mas tão linda, que mais parece uma rainha. Quem é essa mulher? Senhor, ela disse que se chama Fábula. A fábula está aqui. Mande-a entrar. Não, vamos fazer uma festa para ela. E foi assim, minha gente, que a verdade, vestida de fábula, entrou de braços dados com o sultão. Comeu, bebeu e dançou dias e dias, até o tempo em que a festa durou. Muito bom, muito legal. Eu queria ter uma gaita, porque agora eu também não quero bater palma para nada. Muito legal. Eu gosto muito, particularmente aqui, já me intrometendo, né, como uma participante aqui da nossa live, dessas repetições dos contos, né, que você acha que instiga muito isso. Eu acho que tanto adulto como criança, né, que você vai entendendo assim as associações que vão se repetindo, e aí chega uma hora que você fala, nossa, o que vai acontecer? Porque tem uma repetição, mas com uma alteração, né? E muito legal. E com poucos recursos visuais, mas com alguns deles, um lenço, cada qual com a sua característica. Né? Exatamente, muito bom. Que né? Peguei a gaita, então uma possibilidade, como você disse muito bem no começo. Às vezes as pessoas elas acham que para contar uma história tem que ser artista, tem que ser um ator, atriz, tem que ser um professor de artes ou de literatura. E a gente vem, né? Como a gente começou falando, já é a tradição, é nosso. Aqui no Ocidente, que fica um pouco mais distante, que a gente perdeu bastante desse evento. Eu conto história porque a minha avó contava história, meu tio-avô contava história. Como disse o Tom Zé, o músico, né? Quando a energia elétrica chegou, as histórias elas acabaram. E aqui no sítio sempre acabava a energia e a gente ficava ali realmente em volta do fogão a lenha, porque é o que tinha, né? Era ouvir as histórias, eu e meus primos, né? Então, esse ouvir histórias, esse contar histórias, esses recursos, eles já existiam. Então, o fogão a lenha, o meu tio com seu chapéu, eu lembro dele apontando o lápis ali, né? Então, a minha avó fazendo bolinho de chuva ali no fogão a lenha. Quer dizer, tudo que a gente trabalha no curso, que é justamente o ambiente, não é um cenário, o ambiente para narrar a história, os recursos que a gente não é teatro, então eu não vou trazer aqui a personagem pronta. Então, quais são as características? Então, a gente vai procurar em elementos do cotidiano, né? Elementos que a gente tem em casa, muitas vezes, que a gente ganhou. Então, quais são as características? E aí também, né, na minha pesquisa, está aí no livro, eu faço, né, eu trago também essa referência das artes, né? Da história da arte e dos movimentos de vanguarda. Então, eu parto lá do dadaísmo, porque é quando a gente tem a gente tira a função do objeto. Vamos pegar Marcel Duchamp aí, né, minha gente? Né? Ele tira a função da roda de bicicleta com o banquinho e o garfo, por exemplo, né, que é um objeto de arte, e traz o conceito. Então, eu tiro a função desse encharpe, né, desse lenço, né, eu tiro a função dele, e ele se torna uma mulher, ele se torna a verdade. Por quê? Que é o máximo. Aliás, estamos com Bienal, hein, gente? Internacional de Artes, que é o máximo. Por quê? A verdade, ela pode se aparecer de diversas maneiras para cada um de nós. Ao ponto que se eu trouxesse já essa mulher pronta, aí eu tiro essa chance. Então, a verdade, e aí é mais a pesquisa do material, né? Puxa, ela não se esconde, então um tecido mais transparente. Puxa, né? E as vísceras, as tripas, aí você vai, nossa, esse é meio molenga, né? Puxa, mas ela é linda, né? Então são lenços que vão sendo transformados em mulheres.
mas eu não trago as mulheres, né? E eu tive um programa há muito tempo na UTV chamado Que História é Essa? E um dos programas eram para as crianças contarem histórias. E a Maria Carolina, uma menina que sempre ia no programa, ela falou assim, Helene, eu vou contar a fábula sobre uma fábula. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu vou. Eu falei, nossa, vamos ver o que ela vai trazer, né? E foi incrível, porque ela pegou lá na coleção dela, lá que ela tinha na época, os vestidos das bonecas. E aí, cada vestido era uma mulher. Olha que incrível, né? 12 anos e ela já sacou ali qual era a ideia. Não era trazer a boneca pronta, mas tinha que representava o vestido. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a caixa, né? Caixa e narração de história. É aquilo, né, minha gente? O que tem dentro da caixa? Gente, se eu levo uma caixa para narração de história e acho que é um objeto de cena, acabou minha vida, né? Você não vai abrir a caixa, mas o que tinha dentro da caixa? A história sai dentro da caixa, que também muitas vezes é uma estratégia. Às vezes me chamam para contar uma história, então eu vou lá, a história sai e a história volta e eu vou embora também, né? Então são recursos que você vai pensando em todas as suas atuações diante da história, tanto para guardar a história quanto para que ela saia, né? Desperte realmente. Porque uma caixa fechada, um baú do tesouro, de tesouros, o baú dos segredos, né? A fechadura da porta. Lembra do olho mágico, gente? O que será que tem ali, né? Deixa eu espiar, né? Então, tudo que causa essa estranheza, essa curiosidade, realmente é o que chama, né? A curiosidade chama a imaginação, chama o querer, chama a provocação. É legal, né? Você falar sobre isso. É tão gostoso, porque... É isso, hoje em dia qualquer um pode contar uma história e não necessariamente com um monte de artifício tecnológico, que é o que a gente se habituou. E você vai contando as coisas, eu vou viajando aqui também. E eu achei muito bacana essa história que você contou da sua família, todos sentados e nesse clima, porque hoje, se acaba a energia elétrica nas nossas casas. Não, assim, a gente não pensa nessa possibilidade, né? Bom, ainda tá claro? Tá, então, sei lá, consigo ler um livro. Não, tá começando a escurecer aquele desespero. Vamos então ficar deitado esperando a luz voltar? É muito interessante, assim, como a gente deveria resgatar esses costumes antigos e o mundo sem tanta pressa, vamos dizer assim, né? Bom, Elaine, eu queria falar mais um ponto do livro. A gente está quase chegando ao fim, aí a gente termina às 19, mas ainda temos um tempinho. Uma coisa interessante do livro é que, além de trazer informações sobre os mais diversos tipos de narração, a obra ela também contribui com sugestões de atividades dinâmicas. Para quem que exatamente foram pensadas essas atividades? E também, se você puder dar um exemplo aqui, porque eu entendo que o livro também tem esse objetivo de ser voltado para quem quer contar história ou já conta e quer aprimorar e quer cativar o seu público. Sim. O livro ele nasce, né, da pesquisa, da dissertação, que parte também dessa minha experiência dentro do Senac. Então, desde 2004, no Senac aqui em São Paulo, a gente tem esse curso. A gente começa com contador de histórias, né, que é um curso curto, assim, é uma sensibilização, tem 16 horas, que é um curso justamente para que as pessoas experimentem. Né? E aí vem gente assim, quero ser voluntário, ou sou professor e quero experimentar, ou realmente as pessoas querem como uma forma de trabalho, né? Mas depois, né, a gente acaba também vendo a procura dos professores e amplia para um segundo curso, que é o professor que conta histórias, que agora sofreu uma reformulação, vai se chamar Narração de História para Educadores, para a gente perceber o quê? Temos guias de turismo, temos educadores sociais, ou seja, a educação não formal também conta história. A educação formal conta história, obviamente, né, como eu falei, mas a não formal também conta. Quantos arte-educadores contaram história? Eu, quantas vezes contei histórias? E os alunos de guia de turismo, que estão contando a história da cidade, dos atrativos, e que maneira maravilhosa de ouvir a história da cidade com uma narração, né, com uma narrativa, assim, do que aqueles discursos já prontos, né? Ali é tal coisa, ali tá. Então, imagina a diferença. Então, a narrativa, a pesquisa, ela surge desse ponto. E aí, o que eu fui percebendo? Que as pessoas, elas têm uma grande dificuldade, uma grande parte das pessoas,
Talvez culturalmente, né, nosso país, naquela história toda da colonização, América Latina, uma série de questões culturais. E as pessoas, como eu falei, elas vão perdendo essa espontaneidade, elas vão perdendo a criação. Então eu falo assim, vem aqui na frente, conta uma história. Nossa, onde eu coloco a mão? As pessoas sofrem fisicamente, né? Elas ficam vermelhas, elas vão transpirando. Não tem história para contar. Eu falo, mas pode ser uma chapeuzinho vermelho. Não, eu não sei o que conta a história da vida. Não, não é da vida, não é da vida, é de um livro. Que você não tinha uma história que você leu, o livro que você leu. Então tem um distanciamento muito grande. Então, esses recursos, né, que eu fui pensando para as aulas e depois, consequentemente, para ajudar realmente na formação desse narrador. Então, ele é muito focado no narrador. Então, é a performance, é a oralidade, é a comunicação, é acreditar que você pode, onde eu coloco as mãos, como que eu lido com esse recurso, como que eu utilizo o espaço, o olhar, né? O seu olhar realmente está no olho das outras pessoas, da sua plateia. Eu não posso fixar só naquela pessoa que está concordando com tudo, porque a tendência é essa, né? Você fixa o olho, quem já apresentou trabalho sabe, a mesma coisa. Você fixa o olho naquele que está ali sorrindo para você, porque na sua cabeça aqui, né, as amebas, eu falo, estão aqui falando, ai, não tá bom. A professora anotou, e aquele ali pegou o celular, porque é sempre uma negatividade. É sempre um porém, e nunca passa pela cabeça que a pessoa está ali mais sisuda porque a história está mexendo com ela, porque uma verdade ali tocou e ela, né, é sempre algo negativo, é sempre algo de baixa autoestima para você. Então, vendo tudo isso acontecendo, eu ficava pensando, puxa, como que essa professora ela vai levar essa alegria, esse professor vai levar esse ser brincante para a sala de aula se ela não está se divertindo, se ela não está se emocionando, se para ela contar a história é sofrido. Não pode ser sofrido. Né? Quando terminava, ufa, ainda bem, acabou. Não pode, foi como assim? Você vai lá no show do seu artista preferido, ele vai terminar a última música e vai lá, e gente, ufa, acabou. Não pode ser um sofrimento, né? O trabalho não pode continuar tendo essa ideia de sofrimento, embora a gente tenha, na maioria que a gente escuta, né? As pessoas sofrendo muito. E narrar histórias não. Então eu via muito essa questão. Então os exercícios vêm justamente para tirar esse sofrimento e trazer possibilidades. Então, histórias curtas para começar, histórias que você pode trazer um elemento, uma fita verde, pode ser cetim, pode ser um sapo. Pode ser um sapo pulante, pode ser um sapo pequeno, pode ser um sapo grande, e vai ser maravilhoso, porque cada um vai imaginar o seu sapo, não é? Puxa, que roupa que eu vou utilizar, gente? Eu não sou a personagem, mas eu não vou chegar, né? Eu preciso me preparar para chegar também, sim. Então, como que eu chego? De que maneira que você quer se apresentar? E mais, qual o seu perfil de contador de história, de narradora de história? Né? Tem gente que adora realmente, né, ter vários recursos. Tem gente que gosta, né, de estar ali, sentar no chão, brincar com as crianças e vai contando. Mas tem gente que não, tem gente que já é mais, puxa, eu prefiro os idosos. Tem gente que toca muitos instrumentos, que maravilhoso. Eu gosto muito de cores, de tecidos, que eu venho das artes. Então, para mim, é muito forte essa história, né, da cor, principalmente. Então, trazer aquilo que já está em você. Não ter um padrão, sabe? Não ter aquela coisa assim, no final do curso, todo mundo vai sair com seu baú de histórias. Não é essa a ideia. Por isso que eu estou tanto tempo também no Senac, né? Porque até então é um lugar que me permite realmente tirar do aluno, estimular essa aluna a trazer o perfil dela, o jeito dela contar histórias. Porque cada um de nós somos diferentes, né? Então, assim, eu tenho uma voz, tenho uma caixa de ressonância, você tem outra, eu gosto dessa história, você gosta de outra, puxa, eu me dou melhor aqui. E aí que é a valorização, sabe? Aí que mora. Então, o livro traz também essas possibilidades. Então, sentir a história é um dos grandes exercícios. Então, como é que eu sinto essa história? Que cheiro que ela tem? Que sabor que ela tem? A personagem passou por um bosque. Quais são os sons de um bosque que você lembra? O texto diz movimentação festiva. Não falou se era um baile, se era uma valsa. Falou movimentação festiva. Você que vai imaginar a sua festa. Por isso que a tradição oral ela é incrível e tão fascinante, porque não entrega e faz com que a gente busque, sabe? Então é nessa linha que os exercícios eles vão aparecendo, justamente para fortalecer e trazer essa valoração mesmo, valor de cada narrador, de cada narradora, de cada pessoa, né? A gente entra de novo naquela de
Não é decorar, não, né? Que às vezes vem com aquilo, ah, nossa, como tem 10 histórias decoradas, nossa, como eu vou decorar isso, né? É muito além disso, vai mesmo essa troca de sentidos. E eu vou adotar para a vida isso que você falou de estar numa apresentação e olhar alguém, falar, aquela pessoa ali talvez esteja concentrada, talvez aquilo esteja mexendo com ela, não é porque ela tá brava, não vou olhar só para quem tá sorrindo. É interessante, isso serve para a vida, serve para apresentação, inclusive, né? Pronto. Elaine, nosso tempo infelizmente está acabando, foi muito gostoso fazer essa live, assim, passou super rápido. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa feira virtual e te deixar totalmente à vontade aí para trazer as suas palavras finais, do jeito aí que você quiser. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Que bom que a gente tem esse espaço que vocês me trouxeram aqui, que você também, parabéns, viu? Acho que você pode contar a história. Super envolvente, né, na narrativa, essa valorização mesmo para a palavra, a reunião realmente das pessoas, a força no texto, na valorização de cada texto, do autor, de quem escreve, é muito importante, gente. Os livros, eles estão aí, né, na forma física ou virtual, enfim, mas a leitura, ela é muito importante, é ela que vai nos levar para vários lugares e vai nos fortalecer, não só no nosso repertório, na nossa pronúncia, na nossa segurança, na nossa criatividade. Acreditem, esse repertório, essa segurança vem pela palavra, vem pela possibilidade de ir para tantos lugares por meio dos livros. Então, agradeço imensamente os autores, os escritores, as escritoras, as editoras que viabilizam, né, e encontros como esse, em que só faz com que a gente espalhe cada vez mais essas ideias e nos faça reunir, assim, né? Tem uma roda de histórias e de conversas. Então, muitíssimo obrigada, viu? Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigada, Elaine. Acho que a gente cumpriu com o nosso papel, porque a live vai ficar disponível depois para quem quiser assistir. Quem sabe o pessoal fica com esse gostinho de, gostei do que ela está falando, quero esse livro, né? Opa! Muito obrigada, Elaine. Então, lembrando, pessoal, inclusive, que o livro da Elaine, que a gente apresentou aqui na live, A Arte de Narrar Histórias, está lá na nossa feira virtual e com desconto bem especial. Então, quem se interessou pode aproveitar para adquirir a obra com um bom preço, mas só até amanhã, até dia 10 de outubro. Então, com isso, a gente chega ao fim de mais uma atração cultural da segunda-feira virtual do livro da UFSCar. Como eu mencionei, o evento vai ficar gravado nos canais UFSCar Oficial, YouTube e Facebook, e também no Facebook da editora da EduFiscar. Eu agradeço também a participação do nosso público, as pessoas que nos acompanharam. Então, lembrando novamente, a segunda edição da Feira Virtual do Livro da UFSCar vai só até amanhã e traz descontos de 20% a 50% de mais de 50 editoras. Para São Carlos, o nosso frete é grátis. Bom, a nossa programação cultural se encerra amanhã e com um horário diferente. Domingo, às 10 da manhã, e a gente vai contar com a participação da professora Ilza Jolie. A gente vai falar sobre o livro No Encanto dos Passarinhos, canções para cantar, dançar, tocar e brincar. É um livro bem lúdico, leve, acho que combina com um domingo, mescla figuras, partituras, elementos musicais, com informações científicas. E é, inclusive, bastante recomendado para o público infantil. Então, fica o convite, eu te espero amanhã por aqui novamente. Muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam. Tenham uma ótima noite.